Olá e seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, estamos montando aqui o nosso mega portal, né? Então a gente já criou todo esse topo aqui, né? Falta a gente botar essas imagens aqui, né? Eu baixei algumas imagens bem parecidas, né? E vamos inserir elas agora aqui nesses espaços, tá? Então, vamos lá para o nosso código. O que foi que eu fiz aqui basicamente? Aqui na nossa pasta de Assets, né? Vamos abrir ela, vamos abrir a pasta Images e eu botei as imagens aqui, tá? Eu só baixei da internet um grupinho de ícones que tinha lá e vamos inserir agora no nosso projeto. Temos aqui no código o nosso IMG, vamos inserir aqui o primeiro, segundo o nosso layout, é o RSS. Então vamos lá. Para a gente inserir ele, a gente vai fazer assets barra images, a gente vai percorrer o caminho desde da raiz do nosso projeto até chegar na imagem, tá? Então, assets barra images barra rss.png. Esse é o caminho até chegar na minha imagem. Então, vamos atualizar e vamos atualizar aqui e tá aqui ela. Na verdade, eu botei no canto errado, tem que ser aqui, mas tá aqui a nossa imagem, né? Vamos só remover ela daqui e botar aqui por causa da ordem inversa, lembra? Ok, botamos o nosso RSS e eu vou repetir ele aqui nos outros, que a gente vai substituir só o nome do arquivo, né? Então, segundo o nosso layout, o próximo é o Google+. Então, ele fica aqui, Google+, segundo o nome do nosso arquivo aqui, né? Google+. O próximo, Facebook. O próximo é Twitter e YouTube. Então, Twitter e YouTube. Então, botamos aqui nossas imagens, vamos atualizar aqui e beleza. Aqui tá elas. Eu só vou precisar dar um pequeno espaçamento entre uma e outra, né? Porque tá muito junto e aqui no layout tem um pequeno espacinho entre um e outro. Então, vamos botar esse espacinho aqui. Para a gente fazer isso, uma das formas mais simples de a gente botar esse tipo de espaçamento é a gente ir no CSS, Style, tá? E a gente vai aplicar um efeitozinho básico em todas as imagens, ou a gente pode aplicar, na imagem é o melhor lugar, em todas as imagens que tiverem dentro de Top Right, tá? Então vamos aqui aonde tem as propriedades de Top Right. Temos aqui, ó, Top Right no link, no input. E agora vamos botar um Top Right em todas as imagens que estão lá dentro. E a gente vai botar uma margem na direita e, por exemplo, vamos testar 3 pixels. A gente vai fazer isso na tentativa e erro, tá? Então, ó, já deu um espaçamentozinho legal. Vamos ver se está parecido com o nosso layout. Bom, tá sim, tá parecido assim. Então, beleza. Vamos manter esse espaçamento. Eu posso até aumentar um pixel aqui. 4 pixels. Então, beleza. Tá aqui o espaçamento. Faltou só o ícone de busca, né? Que é esse aqui. Vamos procurar ele? Olha só, tem um site que eu achei que é muito legal para procurar ícone. E ele tem ícones free, enfim. Que é esse site aqui, ó. Flaticon.com. Até salvei ele nos meus favoritos aqui. Flaticon.com. Ele tem muito ícone assim, do tipo flat. Vou te mostrar aqui. Vamos procurar por uma lupa, né? A gente põe aqui, por exemplo, Search. Então, ele vai abrir aqui, ó, vários tipos de lupa diferentes. Vamos procurar uma que seja parecida com essa daqui. Na verdade, é uma lupa normal. Então, vamos pegar essa primeira aqui. A gente clica nesse olhinho. Aí ele vai abrir o ícone aqui. A gente escolhe o tipo. No caso, a gente vai querer PNG. Pode escolher até a cor, né? A gente vai querer branca. Porque a nossa lupa aqui é branca, né? O fundo é vermelhinho, mas a lupa é branca. Então, lupa branca, escolhemos o tamanho que a gente quer, vamos escolher 64 e
free download, tá? Algumas dessas imagens ele pede para você dar crédito ao dono da imagem, né? Então vamos renomear aqui para lupa.png, por exemplo. Como é branco, você não vai conseguir ver aqui, né? Mas vamos fechar aqui e vamos botar nossa lupa aqui agora, que é justamente o nosso input type image. A gente põe um src e faz o mesmo esquema, assets barra images barra lupa.png. E aqui está a nossa lupa, ela ficou um pouco maior do que eu queria, mas isso é besteira. A gente pode diminuir ela lá no CSS, mas por enquanto não vamos se focar tanto nisso daqui, né? Então temos o nosso campo de busca, os itens aqui para a gente acessar, nosso botão Home, os ícones aqui. Então o nosso primeiro topo está quase pronto. Precisa de alguns toques finais que a gente vai fazer no fim do projeto. Agora vamos criar a segunda parte aqui do nosso portal, que é o topo de verdade, né? A gente criou o topo 1, como se diz. Inclusive eu dei qual nome aqui? Não dei, eu dei topo mesmo o nome. Então a gente vai criar agora o topo 2, que não seria no caso essa parte aqui, em que vai ter uma parte para o logo e uma parte para o campo publicitário. E como é que a gente trabalha para criar um campo dessa forma? Antes de qualquer coisa, eu preciso criar uma div que vai englobar todo esse segundo topo, por assim, entre aspas, né? Então, ela vai ficar logo depois da div topo. Então, a div topo ela acaba aqui. Então, eu vou criar aqui minha próxima div. Div. O que é que está abrindo aqui? Ah, layout. Okay. Class topo 2. E está aqui a minha div. Tá? Ela vai seguir o mesmo esquema da div de cima, ou seja, a gente tem uma div com o valor inteiro aqui e a gente tem outra div que vai vir só daqui para cá, ok? Então a gente precisa criar também uma div interna. Então a gente vai criar, aqui a gente tem topo e topo int, né? Aqui a gente vai criar topo 2 e topo 2 int. Então, vai ser basicamente o mesmo esquema que a gente criou aqui em cima. Então, vamos lá, para o CSS. A gente vai usar aqui, topo int, eu posso até copiar aqui e colar aqui embaixo para a gente utilizar o mesmo esquema. Topo 2 e topo 2 int. Não, é topo 2 int, né? Isso é assim. E agora vamos fazer as medições aqui. Primeiro o campo. O topo 2 vai ter o fundo branco, então a gente vai tirar aqui, tá? Cor, a gente vai botar a cor preta, se ficar branco no branco não vai ver nada, né? E vamos ver que altura tem esse topo 2. Vamos pegar daqui, 95 pixels. Então a gente põe aqui, ó, 95 pixels no nosso topo 2. E no topo 2 int, aquele mesmo esquema de responsividade, né? Largura 100% e o máximo da largura de 1040, tá? E a altura desse inteiro vai ser 95 também e o margem alto. Se eu botar aqui uma cor só para a gente visualizar, tá? 999, por exemplo, e eu dar um F5, ó lá. Aqui está o espaço do nosso topo. É esse espaço que a gente quer, maravilha. Então, vamos remover aqui. E a gente tem o nosso topo 2, a área dele criada, né? E assim como o topo 1, o topo 2, ele tem um espaço que vai ficar o logo e um espaço que vai ficar a publicidade, né? Assim como esse de cima, que tem um espaço para isso e um espaço para isso. No nosso caso aqui, a gente pode setar um valor fixo para esse topo aqui, para essa parte do topo, né, que vai ficar a logo, e a gente seta o restante para essa parte aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse processo. Primeiro a gente cria uma div, que a gente pode chamar de logo, e uma outra div, que a gente pode chamar de
banner, tá? Então, na div logo, vamos botar as propriedades dela aqui. A div logo, ela vai ter, por exemplo, todo site, quando ele está no celular, o máximo da largura dele, ou na maioria dos casos, o tamanho mesmo da largura dele vai ser 320 pixels, ok? Então, tudo que você for botar no seu site, você procura botar dentro dessa margem de 320 pixels, porque quando chegar no celular, vai ficar visível, você não vai precisar mudar tamanho, essas coisas, tá? Então, no caso da nossa logo, vamos usar esse mesmo pensamento. Ou seja, a gente deixa essa logo, quanto ela tem de largura hoje? 221. Então, maravilha. Vamos manter os 220. Vamos arredondar para 230. 230 vai ser o espaçamento, o espaço que minha logo vai ter, vai ser exatamente esse retângulo que eu fiz aqui agora. Tá? Então, largura 230 pixels, ok? A altura, o espaço da minha logo vai ter 95 de altura e ela vai ter float left, ok? Ou seja, ela vai ficar alinhada para flutuante à esquerda e a gente vai ter o nosso banner, que no caso a gente vai usar o seguinte: topo 2 ponto banner. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ter outros lugares que eu vou inserir banner no meu site. E eles provavelmente vão usar a mesma classe banner. Então, se eu aplicar um efeito pensando nesse banner, ele vai ser aplicado em outros locais que tiverem banner. Por exemplo, aqui é um banner, tá? Então, a gente vai usar a mesma classe quando chegar aqui. Só que ele vai se comportar de modo diferente, claro, né? O tamanho e tal, tudo mais. Então, esse banner aqui, que está em topo 2, vai ter esse tamanho aqui, que seria 650 por 78, vamos arredondar para 80, 650 por 80, tá? Então, largura 650 pixels por altura 80 pixels. E aí, float right, né, para ele alinhar lá para o lado direito. E aí tem um detalhezinho importante nesse banner aqui. Olha só. Ele tem um espaçamento aqui em cima de 7, 8 pixels. Vamos fazer a conta certinha para a gente deixar ele no meio. Como é que a gente faz essa conta certa? A gente pega o valor total dessa área aqui, que é 95 no nosso caso, menos a altura do nosso banner, e aqui é matemática pura, tá? Ou seja, 95, vamos lá. Abri a calculadora aqui. 95 menos 80, que é a altura do nosso banner, né? Dá 15. E aí eu vou dividir esse valor por 2. Por quê? Ó, 95 menos os 80 dá 15. Então 15 é esse espaço mais esse espaço, concorda? Então se eu dividir por 2, eu vou pegar esse espaço aqui, que no nosso caso aqui deu 7.5. Vamos arredondar para 7. Então a gente vai dar um margin top de 7 pixels, tá? E o nosso banner, ele é colado com a margem aqui, ó. Então a gente não vai precisar dar nenhuma margem desse lado. Então ele só tem 7 pixels de margin top. E a gente põe aqui, por exemplo, um background color vermelho, para a gente só ficar próximo aqui a esse layout, né? Então vamos lá. Tá aqui, ó, o nosso banner. A nossa logo tá aqui, mas no caso a gente não tem nenhuma logo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma logo parecida com isso aqui, que na verdade é só um nome, né? E vou pausar a aula aqui, vou procurar uma logo parecida com essa e eu ponho aqui nas imagens para a gente não perder tempo procurando imagem, né? Então vamos lá. Ok, pessoal, eu peguei uma logo aqui, ó, botei aqui a imagem, logo.png e inseri aqui uma tag img na minha logo, né? Então, tem aqui assets/images/logo.png e aqui a minha largura, tá? Então, se a gente visualizar aqui, ó, tá aqui, se você é o dono desse site aqui, eu peguei do Google, tá? Eu só digitei portal ícone e ele me deu essa aqui. Então,
Se você é o dono desse portal, créditos para você, ficou maravilhosa a sua logo, tá bom? Então, beleza, vamos continuar aqui. Então eu não estou pegando direito autoral, tá? A logo é sua, então quero lhe dar os créditos, parabéns, muito legal. Então vamos fazer o seguinte, a minha logo aqui, ela tem um espaço aqui em cima e aqui embaixo, que na verdade não é igual a logo que eu botei aqui, né? Essa logo aqui ela é um pouco maior em altura. A largura dela eu defini aqui, né? 220 para ficar igual ao do nosso layout, mas a altura dela não é. Então, para isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Primeiro eu vou vir aqui em topo 2 e eu vou pintar o meu topo 2 apenas para a gente visualizar ele, a área dele, tá? Pintar de uma cor diferente, 999, beleza, estamos aqui. E aí, por que eu fiz isso? Para a gente ver a diferença de espaço aqui entre a logo e a parte de baixo, porque a gente vai pegar esse espaçamento, dividir por 2 e pôr como margem top para a minha logo ficar no meio, né? Então, vamos lá. Isso daqui deve ser uns 20 pixels. Então, se a gente botar um margem top de 10 pixels na minha logo, ou seja, em aqui, logo, top, margem top, 95, 10 pixels, a gente vai tirar 10 daqui, 85, né? Então, salvando, e eu passei demais. Então, vamos voltar aqui para 95, e vamos dar 5 pixels agora de margem top. E a gente diminui aqui para 90, e beleza, ficou no meio aqui, né? Então, ok, tá, o nosso logo está no meio, vamos ver se ela tem alguma margem na esquerda, não tem, ó. Ela está alinhadazinha com a esquerda e o nosso banner é alinhado com a direita. Então, maravilha, temos aqui um esquema replicável igual. Posso remover aqui esse background. E, ok, criamos agora o segundo topo do meu portal. Então, o próximo passo agora é a gente criar esse menu aqui, né? Então, você vê que esse menu tem umas setinhas aqui. Isso significa que esse menu entretenimento, esportes e notícias, ele é um menu, é o que a gente chama de menu drop-down. Ou seja, quando eu passo o mouse aqui, ele vai aparecer mais opções aqui embaixo, ok? Então, a gente vai fazer esse tipo de menu e todo esse esquema aqui do menu na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.